É impossível você falar de arte e tecnologia, de arte digital, de web art, sem falar da artista Diana Domingues. Diana Domingues, infelizmente, nos deixou. Na semana passada a gente teve essa notícia do falecimento da artista, uma artista que teve uma trajetória gigante, que é reconhecida não só aqui no Brasil pelo seu percurso, né, em produção de livros, produção de trabalhos artísticos, mas especialmente no exterior. Era grande referência histórica, né, que nós temos aqui no país quando a gente fala desse campo de criação, de atuação. E nessa série Falas da Web Art no Brasil, nós já falamos da Diana Domingues em um trabalho chamado Netlang. Criado em maio de 1996 pelos artistas Diana Domingues, coordenadora, Gilberto Prado, Suzete Venturelli e eu, Tânia Fraga. Procurávamos experimentar formas de interatividade com os recursos extremamente limitados da linguagem de marcação de textos HTML1, recentemente criada naquela época. Em 2004, com o grupo Artecno da Universidade de Caxias do Sul, Diana realiza a emblemática web instalação Aimito Zapping Zone. Aqui são objetos do mundo real, tá? Em que nós buscamos essas identidades. Então, se vocês olharem aqui essa mesa que parece um altar, e esse sacrário, que seria esse leitor de código de barra, a pessoa vai oferecer uma identidade e você tem que escolher, né? Aqui é Madonna, aqui é Che Guevara. Chave e Che Guevara, vou fazer uma coisa bem... Tá. Imediatamente no sistema vai buscar a imagem desses dois, tá? E um sistema de busca na internet, a partir de uma base de dados de inteligência artificial, traz o que está sendo falado na internet sobre eles. E como nós estamos falando de arte para a internet, o destaque desse episódio é o trabalho InSnakers. Aqui reunimos alguns trechos de falas de Diana Domingues junto a um vídeo da obra que ela encaminhou a nós anos atrás, logo após a vinheta. As tecnologias, elas trazem novos modos de sentir para o homem. Se você pensar o seguinte, pense na bailarina de Degas. Quando aquele pintor Degas pinta as bailarinas, ele congela a bailarina. É sinal, ele estava usando o recurso da fotografia, porque jamais a bailarina pode ficar naquela posição, entende? Quando nós passamos para o digital, então, que tipo de vida vai trazer, o digital vai trazer para o homem, e essas tecnologias inovadoras, porque nós estamos vivendo com os dispositivos diariamente. Pensem, hoje nós estamos com o celular no bolso, né? Uma vez existia na era desktop, a gente tinha aqui numa sala para usar o computador, lembram? Agora era pós-desktop. E esses dispositivos eles estão sendo adaptados a todas as conexões da vida diária nesse mundo híbrido. Então, eu cunhei um termo na minha pesquisa que eu chamo de biocíbrido. Não é mais o ciberespaço e não é mais o híbrido do mundo, dos materiais do mundo. É uma mistura do biológico, com o ciber de dados e o híbrido do mundo. Então, como essa condição humana nos faz viver no século XXI, misturando os limites do humano, dos recursos, dos dispositivos acoplados à vida diária, né? Então, isso leva o artista a ter que falar numa perspectiva de diálogo com as outras ciências, né? Porque você não consegue fazer sozinho. Então, existe um livro, não sei se conhece aquele Oliver Sacks, ele diz o seguinte: nós temos que humanizar as tecnologias antes que elas nos desumanizem. Mas eu tenho um livro chamado Humanização das Tecnologias, em 95, veja que o Sacks disse isso em 2011, onde eu já fiz um evento em São Paulo, onde a discussão foi tipos, níveis e intensidades de mudança na vida, que nós chamamos de pós-biológica. Não é porque não é mais biológica, ela é pós, porque ela está expandida o biológico está expandido. Pós-humano é o humano numa outra fase de existência dele. Quer dizer, essa vida onde a tecnologia está instalada. InSnakes is a poetic work related to the concept and content of living dreams, animal, artificial and human. A pessoa usando a rede, ela pode agir num ambiente do serpentário e as serpentes aparecem. E eu fiz isso com os biólogos. Então, a gente fez um ambiente onde a gente podia
quando a serpente, um serpente robô, que entrava por rede, na época não tinha nem nada disso, tinha que pôr câmerazinha especial para poder enxergar, os computadores enxergarem de longe, né? E aqui com esse robozinho, a gente mexia as teclas de direção e mexia o robô. E aqui são serpentes mesmo de verdade. E aí ele passava num sensorzinho que tem um temporizador e caía água. Então os biólogos não precisavam ir toda hora pôr água para serpentes, porque pessoas remotamente colocavam a água. Eu acho que é uma coisa assim totalmente inovadora, né? Na época, ele dizia que era o animal e o humano. Então, com a telepresença, a telerobótica, e a minha ideia era assim, lembrar os rituais, como tem, vou oferecer na Umbanda, né? Vou oferecer um animal para ganhar força. Então, aqui é a gente ganhando o corpo através do robô, se prolongando a distância, porque a pessoa está aqui, está mexendo em Caxias do Sul, por exemplo, em Santa Catarina, podia mexer em Caxias do Sul, da Europa. Então, nessa questão que a gente chama de condição sem emenda. O que está acontecendo hoje é que o homem vive uma condição de mistura, de sem emenda, ele se prolonga na tecnologia. Assim como outros vídeos dessa série, esse vídeo é um ponto de partida para você conhecer o trabalho, né, do artista, e no caso de Diana Domingues é importantíssimo, porque ela tem um legado gigante de uma importância ímpar para a história da arte e tecnologia, da arte digital no Brasil. Um abraço, até a próxima. Tchau. Então, quais são esses mistérios da vida, né? Nós temos que pensar a ontologia da vida e esses níveis criativos, tá? Então, paradigmas, riscos relacionados aos mistérios da vida. Isso é lindo para pensar. E a ciência trabalha com isso. Então, por que nós não temos um repertório enorme para colocar para os cientistas e vendo esses sistemas vivos e a mesma abordagem de imprevisibilidade, de realidades emergentes? O artista tem um campo enorme para propor para o cientista, fazer ele sonhar junto com a gente. E o cientista sonha também.